tem gasto em real. O que o brasileiro é influenciado por essa explosão da dívida norte-americana? O que impacta para a gente? E o que o brasileiro pode fazer? Acho que é importante pensar que tem a taxa livre de risco, né? Que é na linha de quando você vê que se você vai investir em alguma coisa, a tendência é que o governo seja o último a quebrar, né? A chance de uma empresa quebrar é muito maior do que o governo quebrar. Então, quando um gestor vai olhar investimento, ele olha muito para a taxa livre de risco, que é a taxa do título de dívida do governo. Só que a taxa de livre de risco dos Estados Unidos impacta o mundo todo, né? Eles têm um juros muito alto, impacta no Brasil, a gente acabar tendo que dar um juros mais alto também na hora que você vai olhar investimento. E aí acaba fazendo com que o mundo todo fica com o custo de capital mais caro e com menos vontade de investir, porque na linha do que o Becas estava falando mais cedo, você tem muito dinheiro na economia, isso pressiona os preços para cima, porque aumenta a demanda. Você tem a taxa de juros alta, às vezes você não consegue investir e deixa lá rendendo só para proteger dinheiro, né? Então, esse efeito nos Estados Unidos impacta não só o Brasil, como vários países do mundo. Mas, por exemplo, o brasileiro médio, vamos dizer que o cara que não é Bitcoiner, tá? O cara que tem imóveis, o cara que tem um pouquinho de CDB, um pouquinho de fundo de investimento, enfim. Na prática, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que dolarizar o patrimônio dele? O que ele pode fazer? Ele não é Bitcoiner, tá? É o cara um pouco mais velho. Se a gente continuar com essa onda de dívida dos Estados Unidos, por exemplo, o real poderia se fortalecer frente ao dólar por causa disso? Não é... Assim, um ponto que eu queria trazer aqui, que é avançando um pouquinho, né, é o efeito do Bitcoin, porque acho que o que está acontecendo na Argentina? Ficaram imprimindo dinheiro e você tem um parâmetro, que é o dólar. Nos Estados Unidos, imprime bastante dinheiro, mas ele não tem uma contrapartida tão clara. Eu entendo que o Bitcoin é essa contrapartida. Você acaba tendo o dólar se desvalorizando perante uma moeda que antes era o ouro, mas é algo que não é tão bom quanto o Bitcoin. E aí, para o brasileiro médio, eu acho que o impacto acaba sendo bem relevante também. Se tem uma recessão nos Estados Unidos, isso gera uma recessão global. E no caminho que os Estados Unidos está seguindo, acho muito difícil precisar se vai ser um colapso. O que é um colapso, né? Parte daí. Mas assim, tudo indica que está indo para uma recessão. O Banco Central está tendo que trabalhar para controlar a curva de juros, até algo que contribuiu para a quebra do Silicon Valley Bank, por exemplo. E a gente, enfim, uma recessão ali vai impactar o mundo todo, inclusive o brasileiro. O que fazer, se você não gosta de Bitcoin? E assim, o real valorizar, eu não sei, teve até ontem o real versus o dólar melhorou, né? Ficou melhor a taxa, sendo que tinha acabado de vir uma notícia de que o Lula falou que não está nem aí para déficit zero, o Haddad falou que está, mas assim, era uma notícia ruim, que era para fazer o real desvalorizar, só que os Estados Unidos está tão mal que valorizou. Então assim, acho que sim, impacta, a gente pode fazer com que o real valorize, mas não é que o Brasil está tão bem assim, então é delicado isso, né? Porque a gente vai Então, eu vou